Amados irmãos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. No mês em que comemoramos os 164 anos da publicação de O Livro dos Espíritos, o Grupo Espírita Ivone Pereira dedica seus esforços para trazer às nossas mentes e corações o debate acerca do surgimento da doutrina dos Espíritos, que tem por objetivo apresentar aos nossos irmãos em humanidade o Consolador prometido por nosso irmão mais velho, Jesus de Nazaré. Estamos vivendo momentos desafiadores com o avanço do Covid-19 no Brasil e no mundo. O número de infectados e de mortes cresce cotidianamente. Portanto, meus amigos, estamos cada vez mais necessitados dos ensinamentos de Jesus. Tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir e coração de sentir para apreender a mensagem que nos foi enviada pela espiritualidade amiga em O Livro dos Espíritos. O Espiritismo marca o amadurecimento da humanidade. Com o surgimento da referida doutrina, ciência e religião formam uma junção que possibilita a construção de uma fé raciocinada. O Espiritismo vem a lume quando a humanidade se encontra mais preparada intelectualmente para entender a verdadeira mensagem que Jesus de Nazaré nos trouxe há mais de 2000 anos. Cabe destacar que os fenômenos mediúnicos sempre existiram na humanidade e que a respeito desses fatos, grandes nomes se manifestam favoravelmente, como Sócrates, Platão, Pitágoras, Buda, entre outros. Nos encontros anteriores, meus amigos, estudamos os acontecimentos que precederam a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Hoje abordaremos a segunda edição desta obra tão importante que retoma o cristianismo primitivo, tendo como base fundamental o amor ao próximo, como o maior ensinamento deixado por Jesus de Nazaré. Sobre o Livro dos Espíritos, cabe ressaltarmos mais uma vez que o método científico elaborado pelo professor Rivail, nosso amado Allan Kardec, em suas pesquisas, foi pautado na observação, no estudo e comparação das respostas de vários espíritos a uma mesma questão. Através desse método, o professor Rivail chega à codificação do Espiritismo, adotando o nome de Allan Kardec, em referência a uma reencarnação anterior, quando fora um sacerdote druida entre os celtas. Com a publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos, começava a se cumprir a palavra dos espíritos superiores. A doutrina dos espíritos surge com a finalidade de conduzir a humanidade em harmonia e para convencer os céticos da imortalidade da alma. Lançada em 1857, a primeira edição de O Livro dos Espíritos possui a seguinte estrutura: introdução, os prolegômenos, 501 perguntas seguidas de suas respectivas respostas em 2 colunas, a conclusão, as notas, o sumário e o índice. Com a segunda edição do livro, a que temos acesso hoje, o professor Rivail trouxe uma diferença em sua organização. Mas cabe destacarmos que não houve alteração no conteúdo doutrinário, e houve também um aumento substancial no número de perguntas e suas respectivas respostas. A segunda edição definitiva também é conhecida como a segunda impressão da edição de 1860, tal qual hoje a conhecemos, contendo as 1019 questões e suas respectivas respostas, e os 4 livros ou partes. O livro primeiro
Causas Primeiras. O livro 2º, O Mundo Espiritual ou dos Espíritos. Livro 3º, Leis Morais. O livro 4º, Esperanças e Consolações. Com essa nova formatação, como bom pedagogo que foi, o professor Rivail buscou deixar o Livro dos Espíritos acessível a todos os públicos. Aí precisamos dar o seguinte destaque: o Livro dos Espíritos é a obra basilar da doutrina espírita. Ele vai dar origem a outros livros importantes para a doutrina espírita. Para explicar a nossa fala, recorreremos à explicação elaborada por Herculano Pires sobre essa questão. Primeiro, o Livro dos Médios, sequência natural deste livro, que trata especialmente da parte experimental da doutrina, que tem a sua fonte no livro 2º, a partir do capítulo 6º até o final. Toda a matéria contida nessa parte é reorganizada e ampliada naquele livro, principalmente a referência ao capítulo 9º, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Segundo, o Evangelho segundo o Espiritismo é uma decorrência natural do livro 3º, em que são estudadas as leis morais, tratando-se especialmente da aplicação dos princípios da moral evangélica, bem como dos problemas religiosos da adoração, da prece e da prática da caridade. Nessa parte, o leitor encontrará, inclusive, as primeiras formas de instruções dos espíritos, comuns àquele livro, com a transcrição de comunicações por extenso e assinadas sobre questões evangélicas. Terceiro, o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Recorre do livro 4º, Esperanças e Consolações, que são estudados os problemas referentes às penas e aos gozos terrenos e futuros, inclusive com a discussão do dogma das penas eternas e da análise de outros dogmas, como o da ressurreição da carne e os do paraíso, inferno e purgatório. Quarto, a Gênese, os milagres, as predições segundo o Espiritismo, relaciona-se aos capítulos 2º, 3º e 4º do livro 1º, e capítulo 9º, 10º e 11º do livro 2º, assim como as partes dos capítulos do livro 3º, que tratam dos problemas genésicos e da evolução física da Terra. Por seu sentido amplo, que abrange ao mesmo tempo as questões da formação e do desenvolvimento do globo terreno e as referentes às passagens evangélicas escriturísticas, esse livro da codificação se ramifica de maneira mais difusa que os outros na estrutura da obra máter. Quinto, o pequeno livro introdutório ao estudo da doutrina, o que é o Espiritismo, que não se incluía propriamente na codificação. Também ele está diretamente relacionado com o Livro dos Espíritos, decorrendo da introdução e dos prolegômenos. Sexto, obras póstumas, que representa o testamento doutrinário de Allan Kardec. Reúne os seus derradeiros escritos e as anotações íntimas, destinadas a servir mais tarde para a elaboração da história do Espiritismo, que ele não pôde realizar. Dos acontecimentos históricos que alicerçam a doutrina dos espíritos, precisamos destacar o surgimento da Revista Espírita, o periódico com a função de divulgação da doutrina espírita foi lançado por Allan Kardec com recursos próprios em 1º de janeiro de 1858, em Paris, com o nome Revista Espírita.
tinha como subtítulo Jornal de Estudos Psicológicos. O seu primeiro número apresentava 36 páginas. A revista espírita deixou de existir com o desencarne do professor Rivail. A criação da Sociedade Espírita Parisiense. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, por vezes abreviada como SPEE, foi a entidade fundada por Allan Kardec em 1º de abril de 1858, com o objetivo específico de fazer experimentos mediúnicos em prol do estudo e pesquisa do Espiritismo, conforme sinaliza o primeiro artigo de seu regulamento. A sociedade tem por objetivo o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. Como o próprio título sugestiona, teve sua sede em Paris, França, mudando de endereço em algumas circunstâncias. Kardec foi escolhido por aclamação seu primeiro presidente, sendo reeleito sucessivas vezes até a sua desencarnação em 1869. Contava com a colaboração de vários médiuns, pelos quais seus membros interagiam com os espíritos comunicantes, tendo São Luís como patrono espiritual de seus trabalhos. Cabe destacar que o Livro dos Espíritos nos apresenta os 5 princípios da doutrina espírita. Primeiro, a concepção de Deus. O Consolador prometido retoma a concepção de um Deus que é Pai, que é amoroso, que perdoa, que ama infinitamente toda a sua criação, desconstruindo a imagem construída ao longo da história por religiões que pregam a existência de um Deus punitivo e vingativo. Segundo princípio, a imortalidade da alma. Diferente do que prega o materialismo, para o Espiritismo, Deus, em sua infinita misericórdia, nos criou enquanto espíritos imortais, singulares, com a capacidade de trilharmos no caminho constante da evolução espiritual, conforme está escrito na lápide de Kardec: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Somos espíritos imortais e a vida segue além da vida que conhecemos aqui na Terra. Terceiro princípio, pluralidade das existências ou reencarnação. Nesse eixo, os espíritos nos revelam o que é a reencarnação, a importância da mesma para que venhamos a corrigir os erros de rota que cometemos em nossa evolução espiritual na direção do Pai amado. Outro elemento extremamente importante que fundamenta o Espiritismo é a ideia de que não existe céu nem inferno, conforme nos forem ensinados durante gerações no decorrer da história da humanidade, aqui no planeta Terra. Ninguém fica no céu para sempre, como também ninguém está fadado ao inferno. A misericórdia divina nos dá várias oportunidades de correção de erros cometidos nessa ou em existências passadas. Quarto princípio, a pluralidade dos mundos habitados. Não existe vida só na Terra. Outros planetas também são habitados. Podemos evoluir aqui ou em outros planetas, a depender da nossa escala na espiral evolutiva. Quinto princípio, comunicabilidade entre os espíritos. A comunicabilidade entre os espíritos foi exatamente o que nos possibilitou ter acesso à doutrina dos espíritos.
nos convocando amorosamente a uma reforma íntima que ocorre de dentro para fora. Cabe destacar que a comunicabilidade se dá pela mediunidade. Os médios foram e são parceiros da espiritualidade maior na tarefa de consolação e esclarecimentos dos espíritos encarnados e desencarnados. Dos médios que contribuíram na seara do bem, cabe destacarmos o papel das irmãs Boudin e da médium Ruth Japet, peças fundamentais para a construção do Livro dos Espíritos. E também recorremos à memória de queridos amigos importantes para todos nós, como a nossa amada Ivone Pereira, nosso doce e amado Chico Xavier. A mediunidade, meus amigos, é uma tarefa séria, desenvolvida com Jesus e para Jesus, possibilitando o diálogo entre encarnados e desencarnados, como elementos pedagógicos que trazem a lume as leis morais do nosso amado irmão Jesus Cristo. Amados irmãos, de todas as edições já publicadas de O Livro dos Espíritos, gostaríamos de dar destaque à versão da editora LAC, de tradução do nosso amado irmão, o professor Herculano Pires, na versão inalterada do original. Damos esse destaque e utilizamos os termos do próprio Espírito Emmanuel ao se referir ao Herculano Pires. Herculano é o metro que melhor mediu Kardec. Isso, meus amigos, evidencia como o plano espiritual tinha uma visão muito interessante em relação ao trabalho de Herculano Pires, um espírito grandioso e estudioso da doutrina dos espíritos. A importância do Livro dos Espíritos fica evidente para todos nós quando acompanhamos a análise elaborada pelo saudoso professor Herculano Pires na introdução do referido livro, publicado pela editora LAC. Recorreremos, meus irmãos, às palavras do próprio autor para evidenciar a importância de O Livro dos Espíritos. Herculano Pires nos traz o seguinte: com este livro, a 18 de abril de 1857, raiou para o mundo a era espírita. Nele se cumpria a promessa evangélica do Consolador, do Paracleto, o Espírito da Verdade. Dizer isso equivale a afirmar que o Livro dos Espíritos é o código de uma nova fase da evolução humana. E é exatamente essa a sua posição na história do pensamento. Este não é um livro comum, que se pode ler de um dia para o outro e depois esquecer num canto da estante. Nosso dever é estudá-lo e mediá-lo, lendo-o, relendo-o constantemente. Sobre esse livro se ergue todo um edifício, o da doutrina espírita. Ele é a pedra fundamental do espiritismo, o seu marco inicial. O espiritismo surgiu com ele, e com ele se propagou. Com ele se impôs e consolidou no mundo. Antes desse livro, não havia espiritismo, e nem mesmo esta palavra existia. Falava-se em espiritualismo e neoespiritualismo, de maneira geral, vaga e nebulosa. Os fatos espíritas, que sempre existiram, eram interpretados das mais diversas maneiras. Mas, depois que Allan Kardec o lançou à publicidade, contendo os princípios da doutrina espírita, uma nova luz brilhou nos horizontes mentais do mundo. Cada fase da evolução humana
se encerra como uma síntese conceitual de todas as suas realizações. A Bíblia é a síntese da antiguidade, como o Evangelho é a síntese do mundo greco-romano judaico. O Livro dos Espíritos do mundo moderno. Mas cada síntese não traz em si tão somente os resultados da evolução realizada, porque encerra também os germes do futuro. E na síntese evangélica, temos de considerar, sobretudo, a presença do Messias como uma intervenção direta do alto para a reorientação do pensamento terreno. É graças a essa intervenção que os espíritos evangélicos passam diretamente, sem necessidade de readaptações ou modificações, em sua pureza primitiva, para as páginas deste livro, como as vigas mestras da edificação da nova era. Herculano Pires vai tratar também da codificação espírita. Para explicar isso, ele nos traz o seguinte texto. O Livro dos Espíritos não é, porém, apenas a pedra fundamental ou o marco inicial da nova codificação, porque é o seu próprio delineamento, o seu núcleo central e, ao mesmo tempo, o arcabouço geral da doutrina, examinando-o em relação às demais obras de Kardec, que completam a codificação. Verificamos que todas essas obras partem do seu conteúdo. Podemos definir as várias zonas do texto correspondentes a cada uma delas. Herculano Pires vai tratar também sobre a filosofia espírita. Esta rápida apreciação da estrutura de O Livro dos Espíritos, em suas ligações com as demais obras da codificação, parece-nos suficiente para mostrar que ele constitui, como dissemos no início, o arcabouço filosófico do Espiritismo, contendo, segundo Kardec declarou no frontispício, os princípios da doutrina espírita. É, portanto, o seu tratado filosófico. Embora não tenha sido elaborado em linguagem técnica e não se observe os rigores da minuciosa exposição filosófica, é todo um complexo e amplo sistema de filosofia que nele se expõe. Ao apreciá-lo sob este aspecto, devemos considerar que Kardec não era um filósofo, mas um educador, um especialista em pedagogia, discípulo emérito de Pestalozzi. Daí o aspecto antes didático do que propriamente de exposição filosófica que imprimiu ao livro. Em segundo lugar, a obra não foi propriamente escrita por ele, mas elaborada com as respostas dadas pelos espíritos às suas perguntas, nas sessões mediúnicas, com as meninas Bodin e Japet, e mais tarde com outros médiuns. Por outro lado, é curioso notar que o Livro dos Espíritos se enquadra numa das formas clássicas e mais fecundamente livres da tradição filosófica, o diálogo. Por isso tudo, vê-se que Kardec, sem ser o que se pode chamar um filósofo profissional, tinha muita razão ao afirmar, no capítulo 6º da conclusão, referindo-se ao Espiritismo, sua força está na sua filosofia, no apelo que faz à razão e ao bom senso. Herculano Pires, meus amigos, também vai tratar da dialética espírita, nos trazendo o seguinte diálogo. Hegel definiu a estrutura e a função do diálogo, identificando as suas leis com as do próprio ser. Tese, antítese e síntese. Mais tarde, Marx e Engels deslocaram o diálogo dessa concepção ontológica
para lhe dar um sentido materialista e revolucionário. Coube a Hamelin, entretanto, defini-lo em seu aspecto mais fecundo, como um processo de fusão necessária da tese e da antítese na produção de uma nova ideia ou nova tese. Este, a nosso ver, é o processo dialético do Espiritismo, que em vez de dar ênfase à contradição em si, à luta dos opostos, prefere dá-la à harmonia, à fusão dos contrários, para a nova criação. É nesse sentido que se desenvolve o diálogo no Livro dos Espíritos. Nunca houve, aliás, um diálogo como este. Jamais um homem se debruçou, com toda a sua segurança do homem moderno, nas bordas do abismo do incognoscível, para interrogá-lo, ouvir as suas vozes misteriosas, contradizê-lo, discutir com ele e, afinal, arrancar-lhes os mais íntimos segredos. E nunca também o abismo se demonstrou tão dócil e até mesmo desejoso de revelar ao homem em todos os seus aspectos. Sócrates ouvia as vozes do seu Daimonion e discutia com o oráculo de Delfos. Mas Kardec não se limitou a isso. Foi mais longe, dialogando com todo o mundo invisível, analisando rigorosamente as suas 12 vozes, ouvindo inferiores e superiores, para descobrir as leis desse mundo, as formas de vida nele existentes, o mecanismo das suas relações com o nosso. O método dialético é processo natural do desenvolvimento, tanto do pensamento como de todas as coisas. Emmanuel, certa vez, comparou o Velho Testamento a um apelo dos homens a Deus e o Novo Testamento às respostas de Deus. Aceitando sua imagem, podemos dizer que o Livro dos Espíritos é a síntese desse diálogo. É o momento em que, segundo a definição de Hamelin, o apelo e a resposta se fundem na compreensão espiritual, abrindo caminho a uma nova fase da vida terrena. Herculano Pires, meus amigos, também vai abordar em sua introdução a legitimidade do livro. Segundo ele, o método de Kardec transformou-se no método da própria doutrina e tem, na sua própria simplicidade, a garantia da sua eficiência. Podemos resumi-lo assim. Primeiro, escolha de colaboradores mediúnicos insuspeitos, tanto do ponto de vista moral, quanto da pureza das faculdades e da assistência espiritual. Segundo, análise rigorosa das comunicações, do ponto de vista lógico, bem como do seu confronto com as verdades científicas demonstradas, pondo-se de lado tudo aquilo que não possa ser logicamente justificado. Terceiro, o controle dos espíritos comunicantes, através da coerência de suas comunicações e do teor da sua linguagem. Quarto, consenso universal, ou seja, concordância de várias comunicações, dadas por médiuns diferentes, ao mesmo tempo, em vários lugares, sobre o mesmo assunto. Armado desses princípios, escudado rigorosamente nesse critério, Kardec pôde realizar a difícil tarefa de reunir a série de informações que lhe permitiam organizar este livro. Interessante lembrar que esse mesmo critério, em parte, havia sido ensinado por João em sua primeira epístola, bem como pelo apóstolo Paulo em sua primeira epístola aos Coríntios. As raízes do método kardeciano estão no Novo Testamento.
Herculano Pires, meus amigos, traz também a questão do problema científico. Segundo ele, Kardec examina o problema científico do Espiritismo no capítulo 7º da Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. Vejamos um trecho bastante esclarecedor que o leitor encontrará no lugar próprio desta edição. A ciência propriamente dita, como ciência, é incompetente para se pronunciar sobre a questão do Espiritismo. Não lhe cabe ocupar-se do assunto e seu pronunciamento a respeito, qualquer que seja, favorável ou não, nenhum peso teria. Não obstante, Kardec insiste no caráter científico da doutrina, caráter próprio, como ele explica nos capítulos citados, pois se trata de uma ciência que deve ter os seus próprios métodos, uma vez que o seu objeto não é a matéria, mas o espírito. Por que essa insistência no caráter científico? Porque o Livro dos Espíritos vem abrir uma nova era no estudo dos problemas espirituais. Até a sua publicação, os problemas eram tratados de maneira empírica ou apenas imaginosa. As religiões, com seus intrincados sistemas teológicos, ou as ordens ocultas, as corporações místicas e teosóficas deslocavam os problemas do espírito para o terreno do mistério. O conhecimento humano se dividia para nos servirmos das expressões de Santo Agostinho, na iluminação divina e na experiência. Herculano Pires, meus amigos, também trata do problema religioso. Segundo ele, a natureza religiosa de O Livro dos Espíritos ressalta, desde as suas primeiras páginas, como já vimos, Kardec o inicia pela definição de Deus. Mas o Deus espírita não é antropomórfico, não é um ser constituído à imagem e semelhança do homem, como das religiões. A definição espírita é incisiva. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Assim como para Spinoza, Deus é a substância infinita. Para Kardec, é a inteligência infinita. Mas assim como erraram os que confundiram a substância espinosiana com o universo, assim também se enganam os que confundem a inteligência infinita com o homem finito, e a religião espírita com os formalismos religiosos. Os tributos de Deus não se confundem com os precários tributos humanos. Ele é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Deus não se confunde com o universo, pois é o Criador e o mantenedor do universo. Entretanto, ao tratar da justiça de Deus, vemos Kardec empregar uma terminologia antropomórfica, falando em castigos e recompensas, o que tem dado motivo a afirmar-se que o Deus espírita é semelhante ao das religiões. Para completar o quadro religioso de O Livro dos Espíritos, temos ainda o capítulo 12 do livro 3º e de todo o livro 4º. No capítulo referido, Kardec trata do aperfeiçoamento moral do homem, encerra os problemas referentes às virtudes e aos vícios, às paixões, ao egoísmo, define por fim o caráter do homem de bem e conclui com uma mensagem de Santo Agostinho sobre a maneira de como nos conhecermos a nós mesmos. No livro 4º, temos um capítulo sobre as penas e gozos terrenos, que é um código da vida moral na Terra, verdadeiro catecismo da conduta espírita.
e um capítulo sobre as penas e gozos futuros, sobre as consequências espirituais do nosso comportamento terreno. Herculano Pires, meus amigos, vai tratar também dos estudos futuros que esta obra nos possibilita. Até hoje, 100 anos depois da publicação, o Livro dos Espíritos vem sendo lido e meditado no mundo inteiro, mas pouco se tem cuidado de analisá-lo em suas múltiplas implicações e em sua mais profunda significação. Acreditamos que o segundo século do Espiritismo, que se iniciou neste ano, será assimilado por uma atitude mais consciente dos próprios espíritas em face deste livro, e que estudos futuros virão revelar cada vez de maneira mais clara o seu verdadeiro papel na história do conhecimento. Para concluir, lembremos que Sir Oliver Lodge, o grande filósofo inglês, uma das mais altas expressões da cultura científica do nosso tempo, considerou o Espiritismo, no seu livro sobre a imortalidade pessoal, como uma nova revolução copérnica. E Leon Denis, o sucessor de Kardec, legítima expressão da cultura francesa, proclamou no Congresso Espírita Internacional de Paris, em 1925, e no seu livro O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, de 1927, que o Espiritismo tende a reunir e a fundir, numa síntese grandiosa, todas as formas do pensamento e da ciência. Meus amigos, Herculano Pires, ao afirmar que o Livro dos Espíritos é o alicerce desse monumental prédio que é a doutrina dos Espíritos, é o que melhor define esta obra. Recorram à sua leitura, busquem em suas páginas as respostas para as inquietações que surgirem em seu coração. Jesus, meus amigos, nos fala através dele. Vivemos dias difíceis. Parece que o peso do mundo recai sobre os nossos ombros. Mas jamais devemos nos esquecer da mensagem do nosso amado irmão Eurípides Barçanufo. Invisibilidade não significa ausência. A todo momento, meus amigos, uma verdadeira nuvem de testemunhas espirituais nos acompanha. Estejamos sempre conectados com o bem através da prece. Se o passarinho da tristeza tentar fazer um ninho em sua mente, lembre-se que você nunca está sozinho. Ame até mesmo esse passarinho e a luz haverá de brilhar sempre com você. Por fim, amados irmãos, elevemos sempre o nosso coração em prece por nosso querido irmão Hippolyte Léon Denisard Rivail, Allan Kardec, que aceitou a sua tarefa de nos trazer a mensagem da espiritualidade amiga com o Consolador prometido por Jesus de Nazaré. Agradecemos também, meus amigos, a Amélie Gabrielle Boudet, companheira de Kardec, que esteve ao seu lado nessa linda jornada, sendo também fundamental para que a mensagem dos Espíritos chegasse às nossas mentes e corações. Agradecemos também, meus amigos, a toda a falange de espíritos amigos que estiveram envolvidas com a elaboração de O Livro dos Espíritos. Esse lindo trabalho conjunto entre os irmãos encarnados e desencarnados foi e continua sendo fundamental no caminho que percorremos, no sentido de resgatar o cristianismo primitivo. Um dia, meus irmãos, habitaremos um planeta sem distinções religiosas, onde o amor será o verdadeiro elo que nos unirá e a paz reinará em todos os corações. Paz, meus amigos,
muita paz. Jesus de Nazaré, segue conosco.